Dando continuidade ao nosso estudo sobre a execução contra devedor insolvente, vamos hoje iniciar pela autoinsolvência, que é aquela prevista no artigo 759 do CPC de 73, é a insolvência que é requerida pelo próprio devedor ou pelo espólio dele, representado pelo inventariante. A autoinsolvência ela já tem uma característica um pouco diferenciada, porque ela se caracteriza pelo fato do procedimento ser o de jurisdição voluntária. A petição inicial ela também obedece uma regra aqui diferenciada, porque além dos requisitos comuns do artigo 319, porque a aplicação do CPC de 2015 aqui é subsidiária, ele deve conter aquelas exigidas pelo artigo 760, incisos 1 a 3 do CPC de 73, que, em síntese, é a seguinte. Primeiro, a petição inicial ela deve nela constar a relação nominal de todos os credores, com indicação do domicílio de cada um, bem como a importância e a natureza dos respectivos créditos. Então, essa é muito importante que a petição inicial ela já contenha de plano e de pronto quais são os credores do devedor. Segundo, a individuação de todos os bens que ele possui, né, com estimativa do valor de cada um desses bens que irão compor a massa a ser expropriada futuramente para partilhamento entre os credores. O relatório do estado patrimonial, com a exposição das causas que determinam ou que determinaram a insolvência. Esse último tópico aqui eu faço uma menção especial ali no slide, né, nos slides, porque ele é um requisito dispensável. Ele serve apenas para que o juiz possa avaliar as causas exatas da insolvência. E como estamos falando de autoinsolvência, isso é para o caso da insolvência requerida pelo próprio devedor. Se for necessário, por exemplo, o arbitramento de uma pensão, quando a massa assim o comportar. Já no caso da autoinsolvência ou a insolvência requerida pelo espólio, já não existe essa necessidade, é apenas demonstração do estado, das razões pelas quais chegou a esse ponto, porque nesse momento o devedor já é falecido. A declaração de insolvência, ela quando requerida pelo devedor o seu espólio, dispensa a necessidade de citação. A citação dos credores para a fase cognitiva do procedimento. E por que essa citação ela é desnecessária? Porque a lei ela trata esse procedimento como uma forma de pagamento espontâneo por parte do devedor. Tanto que a decisão judicial nesse procedimento é de jurisdição voluntária, aquela que praticamente vem para homologar aquilo que as partes estão decidindo. Aqui nós não teríamos aquela figura praticamente da oposição, né? Por esta razão, qualquer interessado ou até o mesmo próprio devedor, eles podem pleitear a rescisão da sentença posteriormente pelas vias ordinárias, e essa regrinha
está exposta lá no artigo 966, parágrafo 4º do CPC de 2015, que trata justamente da ação rescisória, que já foi objeto de estudo por ocasião da abordagem da fase recursal. Em seu pedido de rescisão da sentença, o interesse terceiro ele deverá ficar bem caracterizado pelo benefício que a rescisão poderá trazer. Um exemplo clássico é aquele que ocorre, nós mencionamos ali, nos casos de fraude ou simulação, ou seja, é um mecanismo da utilização desse meio, que é o meio fraudulento, né? É o ardil utilizado para a obtenção de uma solução objetivando um lucro futuro. Os efeitos da sentença que reconhecem insolvência, nós já tivemos oportunidade de nosso primeiro áudio, né, tratar sobre o assunto, que é a sentença que reconhece a insolvência declaratória, mas também produz efeitos constitutivos, né? Então, a declaração de insolvência, ela tem efeitos que são fundamentais a partir do momento em que ela é declarada e tornada pública. Então vamos aqui observar cada um desses efeitos, até para que haja um melhor entendimento por parte de todos. Então, o primeiro efeito que a declaração de insolvência causa é o vencimento antecipado de todas as dívidas do devedor. Artigo 751, inciso 1 do CPC de 73. Inclusive daquelas que se encontram garantidas por direito real. É claro, exceto se o bem for impenhorável. Ocorre ainda, como segundo efeito, a arrecadação de todos os bens penhoráveis, tanto os que já se encontravam no patrimônio do devedor, como aqueles que vierem a ser adquiridos no curso do processo. Artigo 751, inciso 2 do CPC de 73. O que pode chamar a atenção de todos aqui é com relação aos bens que vierem a ser adquiridos, né, no curso do processo, porque não entra na cabeça de ninguém que o insolvente venha, por exemplo, ele que está sendo retirado da administração dos seus bens, não pode mais realizar negócios, esse tipo de coisa, que ele possa vir adquirir algum bem no curso do processo. Mas quando a lei fala em bens que vierem a ser adquiridos no curso do processo, são aqueles que porventura vierem a integrar o seu patrimônio decorrentes de alguma outra situação, que é o caso, por exemplo, das heranças, né? Então, se ele recebe uma herança, essa herança será, mesmo que seja após a decretação da insolvência, ela será arrecadada e passará a fazer parte da massa. Outro efeito é a perda do direito de administrar os seus bens. Uma vez que no momento em que a declaração ela é realizada, o juiz nomeia de plano e de pronto alguém para substituir o devedor na administração dos seus bens. Essa regrinha também é artigo 761, inciso 1, do CPC de 73. Outro efeito, a insolvência ela retira do devedor o direito de dispor dos seus bens.
Essa é uma disposição contida na segunda parte do artigo 752 do CPC de 73. Por essa razão, qualquer ato de disposição que vier a ser praticado pelo insolvente é nulo de pleno direito e não apenas ineficaz com relação à execução, como nós já vínhamos em outras situações discutindo. Eu quero lembrar ainda que os contratos bilaterais eles não se resolvem com a insolvência. Quando se fala aqui o vencimento de dívida, isso e aquilo, não está se referindo aos contratos bilaterais. Os contratos bilaterais eles serão analisados posteriormente pelo administrador e alguns até poderão ficar vivos ou continuar ativos, digamos assim. Um exemplo clássico, na arrecadação observou-se que tem um bem de propriedade do insolvente, mas que encontra-se alugado e produzindo, quer dizer, produzindo com essa locação, trazendo uma importância determinada para o devedor. Esse contrato ele será mantido, o contrato não será rescindido, apenas será comunicado ao locatário que a partir daquele momento ele efetuará o pagamento não mais direto ao locador, mas sim ao administrador para que ele faça o depósito em conta remunerada à disposição do juízo. Quanto à universalidade do juízo e o estabelecimento do concurso de credores, que é o nosso próximo tópico, e ele vem disciplinado no inciso 3 do artigo 751 do CPC de 73. O que é juízo universal? Veja, a partir da declaração judicial da insolvência, o juízo da insolvência, ele, como dizia Carvalho de Mendonça, né? Ele é como se fosse um mar, onde para ele convergem todos os rios, ou seja, ou um imã gigante, onde ele atrai todas as execuções e todas as cobranças de títulos com força executória para ele. Então, naquele momento, quem quiser receber, quem tiver crédito contra o devedor comum ou contra o devedor insolvente, ele vai ter que correr para o juízo da insolvência, objetivando habilitar o seu crédito. Então, por isso se diz que o juízo da insolvência ele é universal. É o único para receber, disciplinar, analisar as dívidas, né, do insolvente e verificar se realmente elas poderão integrar o concurso de credores, que é o conjunto dos credores que vão constituir, formar aquele quadro geral no futuro para a participação e a distribuição, o partilhamento do produto obtido com a expropriação da massa. É o que se chama de vis atractiva do juízo da insolvência. Artigo 762, caput do CPC de 73. Caso exista algum processo de execução em andamento, logo após a declaração da insolvência, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 762 do Código de Processo Civil de 73, ele será remetido ao juízo da insolvência. Todavia, se lá nesse processo já tiver leilão judicial designado, a asta pública ela será realizada e o produto da arrematação será enviado junto com os autos do processo ao juízo universal,
artigo 762, parágrafo 2º do CPC de 73. Lembro que, se vocês olharem esse artigo com atenção, ele vai falar que em praça ou leilão. É que em 73 nós tínhamos o leilão judicial ele diferenciado. Usava-se determinações distintas para cada um dos bens que fossem penhorados. Quando nós tínhamos a alienação em asta pública de bem imóvel, ela se designava praça, e a alienação era sempre realizada no átrio do fórum. Aos dias atuais é muito comum ainda se ver juiz determinando praça ou usando o termo praceamento. O leilão ele era apenas utilizado para quando nós tivéssemos bens móveis. Hoje não mais. Hoje já estudamos por ocasião da expropriação que a asta pública ela se realiza sempre com leilão judicial. Um outro dado importante a ser destacado aqui é que a declaração judicial de insolvência ela gera a perda da preferência estabelecida pela penhora, né? Esse é um outro efeito muito importante. Essa penhora é aquela que é realizada lá na execução singular. Nós aprendemos que quem penhora em primeiro lugar adquire o direito de, na sua expropriação, receber também em primeiro lugar. Declarada a insolvência, essa preferência ela termina, porque o credor ele vai apenas habilitar o seu crédito e tecnicamente vai receber o enquadramento para recebimento dentro daquela ordem estabelecida pela lei civil. Artigo 797 do CPC de 2015, que diz, olha, no concurso de credores são respeitadas preferências e privilégios reconhecidos na forma de direito material, que é a lei civil. É isso que vai realmente ocorrer. Então essa preferência ela termina, ela se extingue com a declaração de insolvência. A nomeação do administrador também é muito importante, porque a sentença que declara a insolvência, falei lá atrás, ou na sentença, melhor dizendo, que declara a insolvência, o juiz já deve nomear o administrador, artigo 761 do CPC de 73, determinando a lei que essa escolha se dê entre os maiores credores do insolvente. Mas, na realidade, até se faz uma brincadeira, porque o juiz indica o maior credor, depois o segundo maior, depois o terceiro, porque sempre há uma recusa. E na recusa do terceiro ele já nomeia alguém, né, da sua confiança, e é óbvio, essa nomeação ela acaba recaindo sobre um expert. Nomeado o administrador, o escrivão o intimará a assinar dentro de 24 horas o termo de compromisso, de bem e fielmente desempenhar o cargo. Também é regra prevista lá no artigo 764 do CPC de 73. Ao assinar o termo, se o administrador for um dos credores, ele já deverá entregar a declaração de crédito, assim como o título respectivo dessa declaração. Também é norma expressa, determinação contida lá no Código de 73, artigo 765. O artigo seguinte, que é o 766, ele já traz de forma bem clara e precisa quais são as responsabilidades do administrador. Então, elas estão enumeradas
uma a uma. Nós vamos aqui fazer uma leitura e até para que vocês possam ter uma exata noção de quais são essas responsabilidades do administrador. A primeira delas é arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que eles estejam, requerendo para esse fim as medidas judiciais necessárias. Ou seja, arrecadar é buscar, é colocar sob o seu comando, sob a sua vista, sob a sua guarda, todos os bens, porque a partir daquele momento ele, administrador, passa a ser o depositário desses bens. Então ele tem que praticar todos os atos possíveis e imagináveis para manter esses bens no estado em que o recebeu, até a alienação futura. 2. Representar a massa ativa e passivamente, contratando advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e submetidos à aprovação judicial. Lembro que a massa ela possui personalidade jurídica processual, o que significa que ela pode processar e também ser processada, ou seja, participar de polo ativo de ações futuras que vierem contra o devedor a ser interpostas. Terceiro, diz a lei que ele deve praticar todos os atos conservatórios, aqui é importante, aquilo que eu falei anteriormente, praticar todos os atos conservatórios de direitos e de ações, bem como promover a cobrança de dívidas ativas. Não são apenas coisas ruins que se encontram na massa. Ali pode ter créditos, né? Não são débitos, né? Ele pode ter créditos e o que deve fazer o administrador é encorpar financeiramente essa massa da melhor maneira possível, porque o objetivo com essa administração é ter dinheiro suficiente ao final para, se possível, quitar todas as dívidas que tiverem sido contraídas pelo mesmo. Quarto, alienar, aqui vejam, em praça ou leilão, com autorização judicial, os bens da massa. Lembrando, praça, no nosso Código de 73, significava a venda de bem imóvel. E ele era realizado, volto a frisar, sempre no átrio do fórum. O leilão era específico para a venda de bens móveis. Hoje não, móvel ou imóvel, imóvel ou móvel, tudo se faz através do leilão judicial. O administrador, é óbvio que, pela função que ele exerce, ele terá direito a uma remuneração. Essa remuneração ela é ajustada através de uma proposta prévia logo em que ele é nomeado, e o juiz, em atenção à qualidade, ao trabalho que será desenvolvido, consoante norma também exposta lá no artigo 767 do CPC de 73, ele pode aprovar ou não, mas aprovado, segue o trabalho adiante e o administrador, já de plano e de pronto, assume as suas funções no comando dos bens e demais atos a serem praticados em prol e benefício da massa. A convocação dos credores é algo muito importante também, porque, veja, declarada a insolvência, eles precisam e necessitam ter conhecimento de que ela ocorreu. Essa convocação dos credores ela será realizada por edital
e ela tem o objetivo único e exclusivo de não apenas informar que a insolvência foi declarada, mas também de conferir o prazo de 20 dias para que eles compareçam a juízo e façam a sua habilitação, apresentando a declaração do crédito e o respectivo título, assim como, né, indicando qual é a categoria em que ele se encontra, se ele é um credor preferencial, se ele é um credor quirografário e assim por diante. A regra também está lá no 761, inciso 2 do CPC de 73. A publicação de editais ela deve ser feita na forma já estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, porque subsidiariamente prevalece para esses casos a forma no CPC atual ou em vigor, disciplinando a matéria. E o CPC de 2015 ele estabelece que a publicação dos editais ela deva ser feita através da rede mundial de computadores, artigo 2572, né? E que o juiz também pode determinar que a publicação seja feita em jornal local de ampla circulação ou outros meios. Parágrafo único lá do artigo 257 também do CPC de 2015, porque o que importa aqui é que essa publicação seja a mais ampla possível, que seja a melhor forma de se levar ao conhecimento dos credores que a insolvência ela foi declarada. Fim do prazo de 20 dias para a habilitação, artigo 761, inciso 2 do CPC de 73, o escrivão, dentro de 5 dias, ele ordenará todas as declarações. Ordenará é organizará, colocar ela dentro de ordem, e vai autuá-las individualmente, como se fossem processinhos distintos. Imaginem o processo físico, colocar capa, né, em todas elas, distintas, de forma individual. É óbvio que hoje estamos na era do processo judicial eletrônico, são pastas virtuais que vão ser abertas para cada uma delas, com o respectivo título, e intimará por edital todos os credores para que no prazo comum de 20 dias venham alegar, como eu disse anteriormente, as suas preferências, se ainda não o tiverem feito. O ideal é que já façam isso lá no momento em que estiverem se habilitando e não aguardem esse segundo momento por uma questão até de celeridade processual. E também nesse momento abre-se a oportunidade para que os créditos possam ser impugnados por eles, credores, né, uns dos outros. Regra lá do artigo 768 do CPC de 73. Aí é o grande questionamento que vocês possam fazer, mas por que um credor impugnaria o crédito do outro? Bem, gente, o objetivo é tirar da linha de frente o maior número de credor possível para que possa, ao final, o produto da massa atender aos que ficarem da melhor maneira possível e se possível, realmente quitando todo o seu passivo. Essa é a finalidade. As impugnações vão ter um julgamento definitivo, e após esse julgamento definitivo de todas as impugnações é que se organiza o quadro geral de credores. A organização desse quadro geral também vai ter uma sentença. Essa sentença tem natureza jurídica declaratória e é aquele momento que se diz, é esse montante aqui, são esses aqui dentro dessa classificação,
que vão participar ou partilhar o produto da expropriação da massa. A organização do quadro geral de credores ela é feita pelo contador do juízo. Se o quadro geral de credores ele vier a ser formado somente por credores quirografários, que são aqueles credores sem preferência, ou seja, são aqueles credores não amparados por uma garantia real, por exemplo. O contador ele vai relacionar esses habilitados por ordem alfabética. Essa regra está lá no parágrafo único do artigo 769 do CPC de 73. Mas veja, não quer dizer com isso que os credores da letra A vão receber o seu crédito primeiro que os credores lá que iniciam o seu nome pela letra W, por exemplo, né? Não, o pagamento é equitativo, se der para pagar todo mundo, ótimo, se não, dentro daquela proporção e classificação designada pelo contador. Mas se houver entre os credores, lá dentro no quadro geral, né, credores preferenciais, importará na classificação e essa classificação obedecerá às regras estabelecidas pela lei civil. E a regra está disposta lá no artigo 769, caput, do também CPC de 73. O credor quirografário, quer dizer, aquele, o credor quirografário é aquele que então não tem preferência e se pergunta até, sendo ele o credor que originou ou proporcionou, através de requerimento, a declaração judicial da insolvência, como é que ele fica nesse quadro, né? Veja, ele não vai ter preferência também nenhuma. Ele, com a declaração da insolvência, ele se torna apenas um credor nato habilitado, ou seja, ele não precisa passar por aquele critério de habilitação, de impugnação do crédito dele, coisa que o valha. Não, ele já está habilitado. O credor retardatário, que é aquele credor que não habilitou seu crédito no prazo determinado pelo edital de convocação, que é aquele prazo de 20 dias, ele, dentro das normas estabelecidas pelo artigo 784, também do CPC de 73, ele tem o direito de disputar antes do rateio final, mas aí pelas vias ordinárias, a preferência ou a cota proporcional ao seu crédito. Essa ação ela é proposta contra a massa. Lembro que se até ali tiver tido algum rateio, mesmo que ele venha a ser admitido, ele não terá nenhum direito a reivindicar aqueles valores ou preferência de receber em primeiro lugar, porque já houve um rateio antecipado dessa situação. Não, ele apenas vai participar do que se diz saldo remanescente. Uma outra regrinha muito importante é a extinção do processo de insolvência. O processo de insolvência, a extinção do processo de insolvência se dá com o pagamento integral das dívidas do devedor. Então, se houver o pagamento integral, eu tenho encerrado o processo e extinta as obrigações. Mas considera-se encerrado o processo de liquidação da massa quando todo o produto da expropriação da própria massa for distribuída entre os credores. Então, eu tenho uma situação. Expropriei
dividi, não tenho mais o que levar à asta pública, não tenho mais o que entregar aos credores. Então eu posso ter o encerramento com a liquidação da dívida, porque houve o pagamento total, e posso ter o encerramento, mas não ter a extinção das obrigações. Por quê? É o caso quando a alienação, o produto da alienação, o dinheiro obtido com o produto da alienação, ele for insuficiente para pagar todos os credores. Não, eu vou encerrar o processo, digamos assim, o magistrado encerra o processo, porque ele não pode ter continuidade, não tem mais o que ser expropriado, não tem mais o que ser alienado, mas as obrigações não serão extintas. Por tudo isso, o processo pode ser encerrado, volto a frisar, sem que nós tenhamos a extinção das obrigações. A arrematação de bens adquiridos pelo insolvente após a liquidação, elas podem por qualquer credor, né, antes de ser declarado extinta essas obrigações, elas poderão ser arrecadadas e virem a sofrer uma nova alienação, sem que haja necessidade de nova convocação de credores. Que é o caso da herança que nós falamos lá atrás. Entrou uma herança, ou coisa que o vale, faz a arrecadação do bem, se leva novamente à asta pública e vende-se e aproveita-se o quê? Aquele quadro geral e aquela situação que eu tinha até o momento do encerramento. Quem não foi pago, não tiver sido pago ainda, o produto será distribuído entre eles na proporção dos seus saldos, de acordo com cada cota. Todas as obrigações do devedor, inclusive os créditos não habilitados, são considerados extintos decorridos 5 anos do encerramento do processo de insolvência. Então veja, artigo 778 do Código de 73. É publicado a sentença que encerrou a insolvência. Primeiro dia útil após o trânsito em julgado, começa a fluir o prazo de 5 anos. Se até lá não houver nenhuma reivindicação, se ninguém encontrar nenhum bem, os créditos, quer dizer, as dívidas existentes, elas serão prescritas, né? Porque a prescrição ela foi suspensa, ela foi interrompida, melhor dizendo, no momento em que o pedido de insolvência foi aceito e declarado, e começa a fluir novamente, só que dentro de uma nova situação, dentro de um novo quadro, para que não fique ad perpétuum essas obrigações aí em aberto. Há uma possibilidade ainda do devedor fazer a chamada concordata civil. A concordata é uma figura já extinta no nosso ordenamento jurídico, por força do novo regime jurídico falimentar, porque ela é extraída de lá e há uma semelhança muito grande entre a insolvência e a falência, conforme já falei no nosso primeiro vídeo. A concordata, como o próprio nome diz, ela vem de acordo, né? Só que o CPC de 73 é o que ainda disciplina aqui a matéria. Então, como acontece em qualquer processo, na insolvência também não existe impeditivo legal para que o devedor e seus credores eles possam, em qualquer fase do processo, estabelecer um acordo para pagamento integral das dívidas e levarem essa proposta, esse termo, esse acordo
ao juízo para a devida homologação. Não há problema nenhum. E se por acaso isso não existir, após a aprovação do quadro geral de credores também, o devedor insolvente ele poderá fazer esse requerimento de forma diversa, apresentando uma proposta de pagamento aos credores para o juiz. A proposta geralmente se faz para a quitação em 2 anos, tipo, primeiro ano eu pago 40% ou 50% da dívida e a outra parte no segundo ano, escalonada dentro da proposta que vier sido apresentada, artigo 783 do CPC de 73. Se os credores concordarem com a proposta, o juiz simplesmente fará a homologação por sentença e, caso contrário, se houver discordância, se algum deles, ou se a maioria discordar, ou se todos discordarem, ainda assim o magistrado vai fazer uma análise e se ele, por exemplo, ficar convencido de que essa proposta não trará nenhum prejuízo aos credores, ele pode decidir favoravelmente a sua aceitação. Então, isso aí é designado pela doutrina como sendo uma concordata civil. Por derradeiro, então, vamos abordar aqui o devedor que caiu em insolvência sem culpa. Então, é aquela insolvência decorrente de alguma situação alheia à vontade dele. Ele pode requerer ao juiz que lhe arbitre pensão para a sua subsistência. Veja, não é fácil, a massa terá que comportar, terá que ter rendimento extraído dos bens da massa, e ainda assim ouvir dos credores, e se houver essa possibilidade, o juiz vai decidir e pode arbitrar. É difícil, né? Mas não é impossível. A insolvência ela começa com a sentença e termina com a sentença. A sentença da primeira fase declara a insolvência e a sentença da segunda fase ela encerra o processo de insolvência. E contra essa sentença também cabe recurso de apelação.